deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, ela levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és, tudo tu és pra mim. Amém. Essa semana eu escrevi um artigo e depois eu recebi um monte de perguntas a respeito do artigo. Eu quero lembrar algumas coisas com os irmãos a respeito do que eu escrevi, de outras coisas que nós temos pincelado às vezes, e juntar tudo isso e responder todas as pessoas de uma maneira só. E é um assunto tão fundamental, né, para nós. Hoje de manhã nós vimos como a incredulidade não tem nenhuma relação com o pensar, com a racionalidade. É o contrário. Apesar de muitas das vezes as pessoas ligarem ou desejarem ligar essas coisas, elas são totalmente diferentes. É exatamente porque o homem não é guiado pela razão, é que ele não abraça a verdade, porque ele amou a mentira. E porque ele é guiado pelos seus próprios desejos pecaminosos, e não pela sua mente. O homem, quando foi criado, ele foi criado para ser governado por aquilo que era mais elevado nele, que é a sua mente. Mas quando ele caiu, tudo se inverteu. Ele passou a ser guiado pelas concupiscências do engano, e a mente ficou escrava do pecado e dos desejos, e ela só serve para justificar o pecado humano, racionalizar. O que é racionalizar? É encontrar, como nós somos racionais, é encontrar alguma explicação que pelo menos pareça racional para a irracionalidade das vidas humanas, da nossa sociedade, da nossa cultura. E eu queria ler em Romanos 1, de 1 a 25, que diz assim: porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, hoje de manhã eu estava falando que muitas pessoas, elas querem fugir daquilo que é chamado de guerra cultural. E para você fugir da guerra cultural, o que você tem que fazer? Você tem que escolher temas que o mundo possa aceitar. O grande drama é que a verdade de Deus não pode ser aceita pelo mundo. A verdade da cruz, a verdade sobre o homem, a verdade é sobre o que controla o coração do homem. Há uma ofensa na cruz, e a Bíblia diz que Jesus é a pedra de escândalo. Ele é a pedra de escândalo. Você não tem como tirar o escândalo do Evangelho sem tirar Jesus, sem tirar a cruz. E depois que você tira Jesus e a cruz do Evangelho, você fica com algo que não é o Evangelho, que é moralismo, que é achar que o mundo pode mudar com bons conselhos, com dicas de como viver uma vida em paz, correta, e a sociedade melhorar através das leis. Então, um cristão assim, ele começa a escolher temas que o mundo possa gostar. Ele, por exemplo, pensa, eu vou evangelizar, vou falar de ecologia, assim, porque ninguém fica ofendido quando eu falo sobre ecologia. Mas eu vou fugir de todas as guerras culturais. Mas
Todos nós já percebemos que os pontos que nós chamamos de guerra cultural, todos os pontos são sexuais. É óbvio que essas pessoas vão minimizar isso, mas eu quero mostrar, e eu estava falando num artigo breve, exatamente sobre a impossibilidade de você separar espiritualidade de sexualidade. Essas duas coisas estão juntas, e elas nunca podem ser separadas. É óbvio que você vai tentar separar, porque você não quer estar naquilo que é chamado de guerra cultural, porque todos os pontos do que se chama guerra cultural tem a ver com temas sexuais: aborto, casamento gay, identidade de gênero, educação sexual para as crianças, pornografia, divórcio sem culpa. Que assunto desse não está ligado a sexo? Não está ligado à sexualidade humana. Então, literalmente, tudo que é chamado de guerra cultural está ligado à sexualidade. E isso, às vezes, choca alguns cristãos, mas não deveria. Todos nós devemos esperar que isso acontecesse, porque isso é totalmente não só previsível, como é inevitável. E se você achar que você pode se manter neutro sobre qualquer um desses temas, você jogou fora toda a verdade de Deus. Porque espiritualidade e sexualidade nunca podem ser separados, nunca. Porque eles estão ligados de uma maneira tão inexorável. Se você prestar atenção, você vai ver que há uma ligação criacional, inexorável, embutida na sexualidade e na espiritualidade humana. Então nós fomos criados por Deus para a monogamia, de todas as formas, em ambas as coisas. Você deve ter um só Deus, um só Deus. Você foi criado para Deus. É por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. E o segundo mandamento é: não farás para ti uma imagem de Deus. Porque você foi criado para Deus, só existe um Deus. Então nós fomos criados assim. Então você foi criado para um Deus e para um cônjuge. E você não pode perder uma verdade sem perder a outra. Assim que você perder a verdade desse único Deus, a outra verdade começa a desmoronar. Porque elas foram criadas inexoravelmente ligadas ao nosso coração quando nós fomos criados. Não é? Então a questão é por quê? Por que Deus fez isso assim? Então Paulo começa a descrever no texto que nós lemos a espiral descendente mortal da sociedade humana, ao se afastar de Deus. No momento que ele se afasta de Deus, ele começa a retratar o processo de decadência e a espiral mortal que o ser humano está envolvido. E assim que Paulo começa a falar sobre isso, ele fala sobre a sexualidade humana. Ele diz: por quanto não tendo conhecido Deus como Deus, não tendo conhecido Deus como Deus, não glorificaram como Deus, perderam essa monogamia em relação a Deus. Nem lhe deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração sentado se obscureceu. Então eles começaram a criar toda espécie de deuses, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E ele vai dizendo a respeito do que, como o homem, em vez de ter um só Deus, criou vários deuses, e fez de tudo um ídolo, de tudo um Deus, à sua volta, de tudo na criação. E aí Paulo diz assim: não honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. No 26 ele diz: por isso, porque eles perderam a visão desse único Deus, por causa disso os abandonou as paixões infames. Essa é a razão. E Paulo então vai falar sobre a sexualidade humana. Você vê, essas coisas estão ligadas. A realidade da relação com um só Deus, com a monogamia da nossa sexualidade. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, como homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Então, de todas essas manifestações culturais que Paulo poderia mencionar, Paulo não poderia falar sobre música, ele não poderia falar sobre arte, ele não poderia falar sobre literatura. Mas quando ele fala, Deus os entregou, à medida que eles não
não adoraram o Deus que é bendito eternamente, amém, mas nas suas mentes inventaram um monte de deuses, a sua própria semelhança, Deus os entregou. De todas essas manifestações, Paulo começa e escolhe escrever sobre esse processo de imoralidade sexual geral. Como eu disse no início, todos os pontos da guerra cultural têm a ver com a sexualidade humana. E cada um dos passos da espiral que o apóstolo Paulo mostra, diz que Deus entregou. Por quê? Por causa da infidelidade espiritual, aquilo que Deus criou para mostrar a comunhão dessa fidelidade espiritual, acompanha a decadência dessa troca, dessa monogamia, nós podemos dizer, na relação com o único Deus para um monte de deuses, para a depravação sexual. Elas acontecem juntos. Se nós voltarmos a Gênesis, a gente vai ver que, por ser espiritual, feitos à imagem de Deus, o homem, ao ser feito assim, Deus criou o homem sexual para mostrar esta relação que ele tinha com Deus. Isso faz parte da imagem de Deus no homem. A Bíblia diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Então, assim como Deus uniu o homem a ele espiritualmente, ele uniu Adão a Eva para ser uma das visões mais claras do tipo de relação profunda que ele criou para os homens em relação a ele. Então ele uniu cada um de nós a ele e uniu o homem à mulher. Então a Bíblia diz assim, em Gênesis 2, 24 e 25, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Isso é o que é o estado natural. Você vê que as duas coisas, elas vêm junto. Quando Deus criou o homem, não era de forma nenhuma para uma espiritualidade aleatória, era para uma espiritualidade monogâmica, um só Deus, que Paulo diz que é bendito eternamente. E para expressar isso, ele criou o homem e mulher os criou para esta relação que expressaria esta outra relação, que é o plano eterno de Deus. Então, um estado de espiritualidade ou sexualidade aleatória não estava na criação, mas uma monogamia em ambos. Um homem para uma mulher, e os homens para um Deus. Pois apontavam um para o outro, porque o objetivo era apontar um para o outro, e por final, apontar para Cristo e a igreja. Esse era o propósito, um só Deus, um só marido, uma só esposa. Então a verdadeira espiritualidade humana e o verdadeiro matrimônio não são convenções humanas. Não foi um homem que inventou, em algum momento na história, estava lá e pensou, que tal nós organizarmos o mundo, criando o matrimônio? Eles são, na verdade, o ponto de partida, aquilo que Deus criou no mundo físico para expressar aquilo que Ele fez por nos fazer a sua imagem no mundo espiritual. Em todo o Velho Testamento, então, sempre Deus vai chamar a idolatria de quê? De prostituição. Ele vai sempre comparar outros deuses, ou não adorar o único Deus, à prostituição sexual. Por exemplo, Jeremias 3,8, e vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Ele está falando sobre isso, sobre adorar outros deuses. Mas você vai ver que a figura que Deus mais usa é exatamente essa, de prostituição, de decadência, corrupção sexual. Oséias 1,2 diz, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor disse, vá, toma tu uma mulher adúltera, filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se de Deus. Oséias mesmo, 2:4, ele diz, repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido.
Retire ela do rosto a aparência de adúltera, e do meio dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia que nasceu. Eu farei dela um deserto, eu a transformarei em terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos do adultério. É assim, porque Deus criou o casamento e nossa sexualidade para refletir a união espiritual dele com a humanidade, quando ele criou o homem. E para apontar finalmente para a relação final, que é o propósito final da igreja, que é a nova humanidade restaurada com o seu filho. Então Paulo pega lá o texto de Gênesis e repete em Efésios 5, 3, 32. Mas ele deixa claro de que tudo isso era só para apontar para Cristo. Ele diz assim: pois somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe. Ele já está mencionando Gênesis. E se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um profundo mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Você vê, ele está dizendo que o homem vai deixar a sua mãe, o seu pai, vai se unir à sua mulher, e vai se tornar uma só carne. Ele diz: isso é um profundo mistério. Mas na verdade eu não estou falando sobre o casamento aponta para esse mistério, para esse grande mistério. O grande mistério é a igreja e Cristo se tornarem um. E foi para isso que o casamento foi criado. E a sexualidade humana. Então eles estão se movendo. Tanto a tua relação com o Deus verdadeiro de uma sociedade, com um único Deus, estão se movendo juntos com a sua sexualidade. Por isso que o mundo pagão é totalmente depravado. Por isso que você visse os cultos pagãos, não é? Os deuses da fertilidade, as deusas, as pessoas adoravam a Deus em orgias. Porque a essência de você abandonar Deus é Deus imediatamente entregar uma sociedade à depravação. Porque aquilo é o exato retrato do que está acontecendo. A relação monogâmica e a sexualidade, como Deus a fez, foi feita para apontar para essa relação com Ele. A depravação total, a depravação moral e sexual, ela mostra exatamente a depravação final do homem em relação ao seu Criador, seu adultério, sua prostituição. Então acontece com aquilo que era a maior figura da fidelidade, quando essa fidelidade se esvai numa cultura, isso se manifesta cada vez mais profundamente na sexualidade do homem. Elas andam juntas. A monogamia do coração do homem em relação a Deus, ela vai andar junta com esta relação em relação à sexualidade humana. Assim, a cultura ocidental passou do cristianismo para o deísmo, depois ou seja, para o humanismo e para uma espiritualidade polifórmica. Cada um quer imaginar Deus como um quer. Porque se eu crio Deus, eu controlo o Deus que eu crio. Se eu imagino Deus, por isso que o segundo mandamento diz: não farás imagem. Antes de uma imagem estar fora, uma imagem está na nossa mente. É óbvio que Israel, grande parte das vezes, não criou uma imagem de Deus, mas Deus disse: vocês criaram ídolos em vossos corações. Então, o segundo mandamento não falava sobre você criar um outro Deus, isso é o primeiro mandamento. Ele falava sobre você criar uma imagem do verdadeiro Deus, a sua própria ideia. E quando você fazia isso, você se prostituiu, porque você criou um Deus. E por que as pessoas gostam de criar uma imagem de Deus? Porque ela controla Deus. Não é assim? A pessoa diz assim: eu acredito num Deus que é amor. Por que ela está fazendo isso? Por que ela está criando esse Deus? Porque ela passa a controlar. Assim que ela diz isso, ela diz: eu vou viver desse jeito, mas esse Deus que eu creio que é amor, não vai fazer nada, porque Ele é amor e não liga, porque Ele é amor e compreende. Você viu? Agora, ela controla Deus. Deus sempre vai compreender o que ela é, porque aquele Deus Ele inventou. Você só cria Deus porque você quer ser Deus. E o Deus que você cria, mesmo que você diga que Ele é o Pai de Jesus, ou que você chame Ele de Jesus, quando você diz: o Jesus que eu creio, Ele é um Jesus doce, que compreende a minha fraqueza e que nunca fica irado, e Ele sempre virá com amor. No momento que eu fiz isso, eu defini como Ele é, e Ele se encaixa na minha vida.
Em vez de eu servi-lo, ele me serve. Por isso que eu crio ele. Eu estou me relacionando, eu perdi a monogamia com o verdadeiro Deus. Isso se reflete na cultura. Então, quando uma cultura insiste que ela tem o direito de que cada indivíduo pode imaginar Deus como quiser, como ele achar melhor, inventar e buscar a sua própria espiritualidade, automaticamente ela vai dizer que o ser humano pode buscar a sexualidade que ele quiser, que ele achar melhor. Porque a relação com ele, a sexualidade, era para expressar aquela relação. Se aquela relação é assim, eu posso inventar o Deus que eu quiser, me relacionar com o Deus que eu quiser, automaticamente a sexualidade dele segue isso. Porque devia haver uma monogamia, e uma monogamia aqui que expressava aquela outra. Mas não há mais, isso foi quebrado. É por isso que o casamento, família, sexo, são alvos da guerra cultural. Há uma guerra contra Deus, e uma guerra do Deus que criou essas coisas para expressar essa relação com Ele. É por isso que Paulo diz, uma vez que eles criaram vários deuses, não adoraram o Deus verdadeiro, Deus os entregou. E quando ele fala isso, ele vai falar exatamente sobre a espiral descendente da sexualidade humana. Romanos 1:28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, coisas indecentes, para desonrarem seus corpos, para mostrar exatamente qual é o estado espiritual deles, para mostrar exatamente que tipo de relação eles têm com Deus, uma relação de prostituição suja, de traição, de adultério. Então a guerra cultural é uma guerra contra Deus, contra Cristo. E infelizmente tem cristãos no lado errado, porque eles conseguem separar essas coisas, e eles escolhem uma agenda que o mundo vai gostar, e eles nunca vão falar sobre nada disso, porque eles querem um apoio, sei lá, na distribuição de leite que eles vão fazer no centro da cidade. Eles querem o apoio da Rede Globo, e senão eles não vão ter. Porque a Globo, é óbvio, que ela está totalmente envolvida nesta guerra cultural. E em todos os seus itens, aborto, homossexualidade, divórcio fácil, poliamor, qualquer coisa da depravação sexual humana. Então você vê, você não pode separar essas coisas, a sexualidade humana e a sua relação com Deus, a espiritualidade, estão juntas. Quando uma cai, a outra cai, porque elas foram feitas, uma foi feita para expressar a outra. E Deus entrega o homem exatamente para evidenciar externamente, em sua depravação moral, o que ele é espiritualmente. É isso que ele é. É isso que ele é no seu coração. É essa escuridão. Por isso que Paulo diz, o seu coração insensato se escureceu. Eles desonram o seu corpo, da mesma maneira que eles transformaram Deus incorruptível, trocaram Ele por coisas corruptíveis, adoraram a criação no lugar do Criador. Então em Mateus 5, 27 a 30, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério no seu coração com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros serem perdidos do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você vê, gente, mas Jesus foi muito exagerado. Certamente esse é o Jesus que as pessoas não... Quando as pessoas dizem assim, o Jesus que eu creio não é esse. O Jesus que diz que só de um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele adultera. E que, ligado a isso, ele fala sobre o inferno. Você pensa, não. Então, Jesus no Sermão da Montanha, ele está nos dizendo como a vida deve ser. Os fariseus, eles queriam viver uma vida
que parecesse que eles eram justos, mas o que eles fizeram com aquelas regrinhas que eles inventaram, não foi tornar a lei o que ela era, foi diminuir a lei de Deus. Então eles diziam que se você não adulterasse de fato, se você na tua cabeça tivesse 1000 fantasias, isso não teria nenhuma importância. Se você não matasse alguém, mas odiasse, não teria importância. O Sermão do Monte está desmascarando isso, para mostrar que todos os homens são totalmente culpados diante da lei de Deus. E aqueles homens, que eram os bastiões da justiça, nada mais eram do que hipócritas. E que eles estavam cheios de sujeira, e que eles eram sepulcros caiados. Mas não pense que ele está fazendo uma denúncia apenas dos fariseus, está falando dos homens. Porque nenhum homem andou de acordo com aquilo que o Sermão do Monte diz. É por isso que todos os homens expressam o pecado. Então a compreensão bíblica ou cristã da sexualidade é totalmente diferente. Mas ela está ligada à tua espiritualidade, à espiritualidade bíblica. A tua relação com Deus está totalmente ligada à sexualidade e do mundo inteiro também. Você enxerga o estado do mundo cada vez pior, e cada vez ele é mais depravado na sua sexualidade. Então, nenhum outro desejo humano, você vê, Paulo os entregou, ele diz, os entregou a um sentimento perverso. Não há nenhum outro desejo, nós temos muitos desejos, todos eles podem se transformar em pecados, mas nenhum deles alcança o nível de depravação que o desejo sexual tem. Nós precisamos inexoravelmente de comer para viver. Mas imagine se você fosse num país, e descobrisse que lá existe striptease de comida. Sim, que um monte de gente se reunisse num lugar, e as pessoas tocassem uma música, e enquanto tocava a música, ia levantando uma cortina, e todo mundo ia ficando assim, animado, empolgado, excitado, ia levantando, e aí aparecia um pedacinho de uma costeleta de porco. Um prato de comida. O que você pensaria dessas pessoas? Você pensaria, será que esse país, ou esse planeta aqui, não tem comida? Deve faltar comida aqui. Porque é a única explicação para eles se relacionarem com a comida dessa forma. Mas se você descobrisse que aquele planeta tinha muita comida, e que não tem falta de comida, mas que aquele desejo naquelas pessoas gerou todas essas deformações. E você vê, a Bíblia diz que não há nenhum erro no instinto sexual em nós. Foi criado por Deus a sexualidade humana. E Deus ligou isso totalmente à espiritualidade humana. E quando você, nesse planeta, país, soubesse que aquelas pessoas, elas não têm fome, e que a comida lá é abundante, você dizia, há algo de errado com a relação e o desejo dessas pessoas por comida. Algo de errado, algo de deturpado, algo de anormal. Se você soubesse que aquelas pessoas não têm essas necessidades. Então, não existe uma depravação nos nossos outros instintos como na sexualidade. Você não vai juntar comida e fetiches, e usar a comida para outras coisas que não seja simplesmente se alimentar, e passar as madrugadas, ou quando ninguém está vendo, olhando no computador uma foto de um prato de comida, sabe? Quando alguém entra, você tira da tela, porque você acorda de noite, e quando ninguém está vendo, você fica olhando pudins, e fica fazendo fantasias na cabeça a respeito daquilo, e inventa perversões a respeito daquilo, violência, fetiches. Não acontece, não é? É estranho. Então, na verdade, foi falado para nós, tivemos que ouvir
ad nauseam mesmo, né? Que o desejo sexual era um problema porque ninguém falava sobre ele, que a era vitoriana, que no passado as pessoas fizeram do sexo um tabu, mas que quando todo mundo falasse sobre o sexo, então não ia haver mais nenhum problema sexual. E tudo ia ser resolvido. Olhe para o mundo! Nós passamos os últimos 40 anos só falando sobre isso. Tudo foi resolvido. É um mundo saudável. 70% das crianças negras americanas nascem num lar sem um pai e uma mãe. Aí os próprios, as pessoas que estão preocupadas com os índices sociais dizem isso não pode funcionar. Essas crianças não são criadas num lar. Mas tudo isso faz parte daquela guerra cultural. Eu não vi as estatísticas, mas as estatísticas de 2014 de Nova York, mais crianças negras foram abortadas do que nasceram em Nova York. Por quê? Por que você justifica assassinatos? Você vê o nível que o instinto sexual, as perversões, as fantasias, a decadência que o ser humano chega por causa disso. Então as pessoas diziam, o sexo tornou um problema grave, porque as pessoas não falavam sobre isso. Então as pessoas passaram a falar nisso o tempo todo, em todo lugar. Cada vez querem falar com as crianças mais cedo. Isso faz as crianças então pensarem, então não precisamos pensar sobre sexo, ou elas começam a se sexualizar mais cedo. O que acontece? Qual é a realidade? A realidade é oposta. É oposta. Fica evidente que a raça humana começou a tratar o sexo com discrição porque ele era um problema. Eles perceberam que era um problema. Quando alguém diz assim, não há nada de errado com o sexo, se a pessoa está querendo dizer que não há nada de errado da maneira com que nós nos reproduzimos, e que isso, junto a isso, Deus embutiu prazer, não há nada errado. Se é isso que a pessoa tem em mente. Como eu disse, Deus ligou a nossa espiritualidade totalmente à sexualidade. Deus não colocou isso como algo que devia ser falado, ou como algo em si mesmo, não bom. Pelo contrário, ele fez o oposto. O problema não está na coisa em si. Se você vê os puritanos, eles vão dizer, olha, a sexualidade seria muito melhor se o homem nunca tivesse pecado. Muito mais prazerosa, muito mais profunda. Mas é óbvio que a pessoa está errada se o que está na mente dela, em vez de ser isso, é que todas as depravações são normais, naturais e saudáveis. Se é isso que ela quer dizer, nenhum ser humano concorda com isso de verdade, nem os que se submetem a essas coisas. É por isso que, ligado a isso, há toda a destruição interna dos seres humanos. Porque o ser humano não é um corpo, não é? Então o cristianismo, mas as outras religiões é que disseram que o corpo era mau. O cristianismo sempre falou sobre o corpo tendo a sua importância máxima junto com a alma, porque o homem não é uma alma, o homem é o que ele é alma, corpo. É por isso que Paulo diz, nós não queremos ficar sem nosso tabernáculo, nós vamos ressuscitar e receber novos corpos. Platão dizia que o corpo era mau, o gnosticismo diz que o corpo era mau, que um dia atingiu o nirvana, atingir a espiritualidade final é se livrar da matéria, mas não o cristianismo, nunca ligou. Então não há nada de vergonhoso em apreciar o alimento, mas nós devíamos ter vergonha se metade das pessoas fizessem com o alimento que elas fazem com o sexo. Por exemplo, se a pessoa dissesse para você assim, eu só vou ser feliz quando eu estiver comendo aquele determinado tipo de comida, porque aquilo vai salvar a minha vida. Você diz, essa pessoa tem uma relação errada com a comida. Se ela acha que a felicidade dela está ligada a um tipo de alimento, o alimento ocupa um lugar estranho na vida dela. Mas o sexo não faz isso. Se a pessoa dissesse, olha, eu nunca vou ser completo sem atingir aquela
aquele caviar de esturjão. Minha vida vai ser um horror, mas eu sonho com um dia que eu vou comer, porque aí eu vou ser feliz e completo. Você pensa, essa pessoa tem um distúrbio muito grave em relação ao que ela come, porque não é possível que ela acredite que comer isso, ou que sentir o sabor disso, vai fazer isso. Agora, pense que a pessoa passasse dias olhando figuras, revistas, internet sobre pratos de comida que ela nunca comeu, que ela nunca experimentou, que ela nunca viu, olhando outras pessoas comerem pudim, um alimento exótico, e pensando, como eu seria feliz se eu tivesse podendo comer essa coisa que está nessa foto aqui, ficando excitado, achando que minha felicidade estaria completa. Eu não sou completo porque eu não tenho isso aqui para comer. Você dizia, olha, se a pessoa passasse o dia olhando revistas de comida com água na boca, você dizia, essa pessoa tem uma relação com a comida totalmente anormal, doente. Então, existem pessoas que, quando falam isso, estão tentando dizer o oposto do que a Bíblia diz sobre essa realidade. Então, é fácil nós pensarmos que queremos algo e não entendermos o quanto isso realmente foi corrompido de uma maneira que nenhuma outra área da vida do humano foi, porque Deus os entregou. Então, Agostinho, ele, quando era jovem, ele disse, olha, eu pedi a Deus por castidade. Senhor, me faça casto, mas, por favor, não agora. Não agora. Então, eu quero mostrar 3 coisas hoje, nisso que Jesus falou. Primeira coisa, você vê que há uma integridade na sexualidade humana. E a Bíblia vai falar sobre ela profundamente. Jesus diz, mas vocês não ouviram o que foi dito, não cometerás adultério? Então ele prossegue, mas eu vos digo, e ele vai dizer, não, se você olhar para uma mulher assim, você já cometeu adultério com ela. Então entenda o que Jesus está dizendo, ele está construindo algo sobre isso, que diz respeito a toda a nossa vida. E ele está dizendo o seguinte, nada de sexo fora da aliança, porque foi assim que Deus criou no início, e você vai ver que essas 2 monogamias vão andar juntas, ou de forma positiva. O sexo deve estar dentro da aliança, e ele vai estar perfeitamente no lugar onde ele deve estar. Você pode pensar, a aliança é uma palavra antiga, você não pode usar uma palavra mais moderna, não, porque aliança, eu já disse isso em alguns casamentos, ela não é uma palavra só, que você pode achar um sinônimo, ela é uma categoria de pensamento. E não há nada que você possa expressar essa categoria de pensamento a não ser com essa palavra. O que a Bíblia diz é que a aliança cria uma relação muito mais amorosa e íntima do que os sentimentos. Mas também é mais vinculativa do que meramente contratual. Então, uma aliança não é um documento e um papel. Mas ela é mais do que isso. A aliança não é meramente os sentimentos que me ligam a alguém. Também mas ela é muito mais do que isso. Você vê, nem uma coisa nem a outra expressam aliança. Porque a aliança cria uma relação pessoal mais íntima que os sentimentos podem criar. E uma aliança cria uma relação mais profunda do que o documento pode criar. E ela junta essas coisas. Então eu disse que queria lembrar algumas coisas com os irmãos. A diferença da aliança, a relação mais evidente do oposto do que é uma aliança, é uma relação de consumo. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando basicamente sobre sexualidade humana hoje. Infelizmente, mesmo nos casamentos, porque as pessoas perderam essa categoria de pensamento da aliança. Então, quando você tem uma relação de consumo, pense nela. Ela tem o seu lugar, mas ela é o exato oposto do que é uma aliança. O exato oposto do que é uma aliança. Você tem um relacionamento com quem, quando você tem uma relação de consumo? Lógico que tem, o nome é uma relação. Mas você procura um produto que seja bom e satisfatório para você. É o que você procura.
E você vai dizer para a pessoa assim que tem essa relação com você de consumo, quer seja uma empresa, uma loja, você vai dizer, eu estou comprando com você, eu contratei os seus serviços, eu vou usar os seus serviços, mas você tem que se esforçar sempre para me manter satisfeito, porque quando eu não estiver satisfeito, eu vou procurar outra empresa que me satisfaça. Nossa relação é de consumo, eu tenho que estar sempre sendo satisfeito, sempre satisfeito. E mesmo quando eu estou satisfeito, eu ainda fico de olho. Ou seja, essa empresa aqui é boa, me satisfaz, mas eu não me privo de olhar lá nos classificados, na internet, se tem outra empresa melhor, porque vai que tem. Estou satisfeito, mas eu só estou satisfeito porque eu não conheço nada melhor. Mas eu estou de olho também. Você procure sempre, é óbvio que quem é o comerciante ou que é o prestador de serviço está sempre tentando inventar novas maneiras para satisfazer a pessoa, porque vai que outro lá concorrente invente essa maneira. Essa é a relação de consumo. Nós temos um relacionamento, mas as minhas necessidades são mais importantes que o nosso relacionamento. Eu estou sempre focado nas minhas necessidades. Na hora que eu achar que essa empresa, que essa loja, que esse shopping, que esse mercado, que essa coisa não está satisfazendo as minhas necessidades, eu vou procurar outro, porque meu foco nessa relação são minhas necessidades, não a relação. Essa é uma relação de consumo, uma relação de aliança que Jesus disse, onde Deus criou e juntou a sexualidade e a nossa espiritualidade. A relação de aliança é o oposto. A relação de consumo diz, você me satisfaz, você continua inventando maneiras de me satisfazer, você se ajusta a mim, amanhã tu se ajusta a mim de novo, se eu quiser uma outra coisa, você se ajusta novamente. Essa é a relação de consumo. Na relação de aliança, eu digo, eu me ajusto a você. Diz o oposto, eu vou me ajustar a você, porque eu fiz uma promessa. E nessa promessa, a relação é mais importante que as minhas necessidades. A nossa relação é mais importante que os meus confortos, que os meus desejos. Que algo seja prazeroso ou não a mim, a relação é mais importante. Você vê como Jesus estava aliançado com a igreja? Não era nada confortável ir para a cruz, não é? Mas ele estava aliançado. A relação era mais importante que o conforto. Agora, as duas pessoas entram em um relacionamento, um como consumidor e um como uma pessoa aliançada. É óbvio que o consumidor vai abusar de quem está aliançado. É por isso que Deus disse que você devia procurar, biblicamente, alguém para se casar. E se você não fizer, isso não muda o fato de que você ainda foi diante de Deus e se aliançou. Então, a primeira coisa que a aliança faz, a Bíblia diz, é criar uma zona de segurança. A única zona de segurança que você tem no mundo, uma zona de segurança. Um lugar onde finalmente você pode ser você. Porque numa relação de consumo, você está sempre no mercado. Você é uma mulher, está com um homem. Pode estar casada, mas você só está no mercado. Tem outras no mercado. Não é uma zona de segurança. Você está sempre competindo. Você é um homem, mas tem outros homens no mercado. Você vê, não há uma zona de segurança. Quando você está numa relação de consumo, você está no mercado. Sempre haverá competição. E tem os itens, tem vários aspectos. Tem idade, tem peso, tem corpo. A competição é grande, é um mercado. Tem muito produto. Você está no mercado, você está numa relação de consumo, você vive preocupado, não é assim? Você vive tenso, você tem que atender às necessidades da outra pessoa. Ou então ela vai dar o fora. Ela vai acabar achando alguém que atenda às suas necessidades, porque a relação dela é de consumo e ela só está interessada em que alguém atenda às suas necessidades. Então, é óbvio que não há zona de segurança. A aliança, ela cria isso. Você pode finalmente se livrar da fachada. Você pode finalmente deixar o outro saber as suas inseguranças e saber conhecer as suas imperfeições.
Você pode finalmente ser você mesmo, você finalmente está numa zona segura. A igreja não está toda hora tentando provar a Cristo que ela merece ser salva. Em segundo lugar, em uma relação de aliança, ironicamente, você está comprometido com a pessoa apesar dos seus sentimentos. E o que acontece? Os sentimentos crescem mais. É o que Deus diz, você está comprometido com uma pessoa apesar dos seus sentimentos, e os sentimentos crescem mais. Porque a aliança, por exemplo, além da relação de aliança cobre marido, mulher e pais e filhos. Não é? O filho ele pode dar muito pouco aos pais, durante muitos anos, e quase que a vida toda. Você dá muito mais do que recebe. Você se ajusta às crianças. Você tem um filho, os seus horários mudam. As suas horas de sono mudam, a sua vida muda, a sua agenda muda, você se ajusta. O que é estranho é que ao fazer isso, você cada vez ama mais aquela criança. Você ama cada vez mais o seu filho. Não é um tipo mais profundo e mais rico de sentimento, à medida que você vai investindo a sua vida neles. Da mesma forma como o casamento é uma relação de aliança, não é? Se você está tratando o outro dessa forma, o que acontece é a mesma coisa. A primeira coisa é que você tem uma zona de segurança. Em segundo lugar, você tem um lugar onde desenvolver os sentimentos mais ricos, porque você não está mais no mercado. Nenhum está mais com o outro dizendo, olha, tu não está me satisfazendo, não. A concorrência é muito grande, você, sinceramente, eu estou nessa relação para me satisfazer, e eu estou meio insatisfeito. Na aliança, você diz, não, a relação é mais importante do que a minha satisfação. É totalmente diferente. Em terceiro lugar, existe uma liberdade. Kierkegaard, que é um dos maiores filósofos, um filósofo dinamarquês, nasceu em 1813, morreu em 1855, ele diz algo que, ele não usa essa expressão relação de consumo, mas o que ele diz é a mesma coisa. Ele diz assim, eu tenho que sentir isso se você está atendendo às minhas necessidades. Se eu não sentir o amor, se eu não me sinto bem, então eu estou fora. Ele está falando sobre isso. Ele diz, se você é assim, você não é livre, você é um escravo. Você é um escravo, você é um fantoche dos seus sentimentos. Imagine se você fizesse isso em todas as suas relações. Se amanhã de manhã você não sentisse vontade de trabalhar e não fosse. Se você não sentisse vontade de... Não é assim, não é verdade? Você, em várias áreas da vida, você não é escravo dos seus sentimentos. Você é escravo daquilo com o qual você está comprometido. Então, ele está dizendo, os teus sentimentos, Kierkegaard, ele tem a ver com a sua fisiologia, ele tem a ver com o seu passado, ele tem a ver com suas decepções, ele tem a ver com um monte de coisas. Todas essas coisas influenciam nos nossos sentimentos, eles nunca são um bom guia para nós e para nos dirigir. Então ele diz, se você quer ser um fantoche em uma corda, então, em vez de fazer uma promessa, você diz que a sua relação depende dos seus sentimentos e das suas necessidades. Então imagine, Jesus está suando sangue, o que ele está sentindo? Desejo de morrer? Desejo de estar debaixo da ira de Deus? É o que ele está sentindo? Uma vontade imensa de tomar o cálice? Então, por que ele tomou? Ele tomou por causa da aliança. A aliança era mais importante do que ele estava sentindo, ainda que o que ele estava sentindo era tão intenso que ele suou sangue. Quando as pessoas fazem isso juntos, você tem uma nova liberdade. Tudo que a Bíblia diz é que o sexo nunca é para o consumo, nunca para uma relação de consumo, ele sempre é para uma relação de aliança, porque é assim que Deus se relaciona com os homens, através de uma aliança. E a sexualidade foi criada para expressar essa espiritualidade, esta mesma relação. E como a relação do homem com Deus é de aliança, e Deus não se relaciona de outra forma, aquilo que expressa essa relação é a mesma coisa. Então, quando você está usando o relacionamento como um bem de consumo, você diz, olha, você tem que me manter satisfeito. Eu preciso de sexo tantas vezes,
e de tantas formas, e de tantas maneiras. Se você não me satisfazer, eu vou encontrar alguém que faça, porque isso aqui é a respeito de mim. Eu sou um consumidor. O meu único interesse é, eu estou satisfeito ou não estou satisfeito. É bom para mim, não é bom para mim. Você, problema seu. Você que se interesse pelos seus interesses. Eu estou preocupado com os meus. E você, enquanto estiver dentro desses meus interesses, eu vou estar tudo bem. Como isso é exatamente o oposto de como Deus se relaciona com o homem, e que o homem que está se relacionando com Deus se relaciona com Deus, esse é o exato oposto daquilo que Deus fala sobre a sexualidade. O sexo é um bem de consumo na nossa cultura. Mas a Bíblia diz que o sexo foi feito de uma maneira totalmente oposta. Ele foi projetado para ser um bem da aliança. Você faz uma promessa. Essa promessa diz que a sua relação é mais importante que o que você sente. E o sexo, ele se torna um sacramento. Entenda isso, não um sacramento do Evangelho. Mas quando eu digo sacramento, porque o que são sacramento no Evangelho? É a ceia e o batismo. O que é a ceia e o batismo? É um sinal externo e visível de uma realidade invisível. A ceia e o batismo, eu morri e ressuscitei com Cristo. O batismo é um sacramento porque ele expressa externamente, visivelmente, aquilo que é a realidade. A ceia, é verdade, eu morri com Cristo lá, o sangue dele foi derramado para minha expiação e propiciação, o corpo dele foi partido, isso me deu acesso a Deus. A ceia é só um símbolo visível dessa realidade invisível. Um sacramento, quando você usa o sexo dentro de uma aliança, ele se torna, a Bíblia diz, um veículo para envolver toda pessoa num ato de autocompromisso. Ele é o sacramento, ele é aquilo que externamente mostra que aquelas duas pessoas estão totalmente comprometidas em todas as áreas da vida. Quando eu, no casamento, me torno fisicamente vulnerável ao outro, é um sinal de que eu coloquei a minha vida inteira vulnerável, economicamente, emocionalmente, meu futuro, tudo está ali. E aquilo ali, aquela vulnerabilidade física, só está mostrando como nós somos um. Quando a Bíblia diz que somos uma só carne, não é porque o sexo cria isso, é porque ele é um sacramento, ele está dizendo que aquelas pessoas agora estão ligadas dessa forma, e aquilo é uma manifestação externa disso. Então o sexo é suposto para ser aquilo que você fez com a sua vida inteira. Você fez a tua vida inteira ser parte da vida daquela outra pessoa. E isso é a coisa mais importante do que as suas supostas necessidades. Essa é a razão porque o sexo fora do casamento, de acordo com a Bíblia, não tem nenhuma integridade. Porque eu estou dizendo assim, eu quero usar seu corpo, mas eu não quero nada. Minha alma não vai estar ligada à sua, meu futuro não está ligado ao seu. Eu estou no mercado. Eu estou no mercado, você está no mercado também. Nós estamos aqui. Enquanto a gente estiver se satisfazendo, as coisas estão boas, mas eu continuo no mercado. Então C.S. Lewis coloca perfeitamente essa descrição da ética sexual, porque diz assim: a monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela, estão tentando isolar um tipo de união, a união sexual, de todos os outros tipos de união que se destinavam parte da aliança. Então você pega uma só união, separa todas as outras, isso é uma monstruosidade. Você quer ter união física sem ter união de toda a sua vida, não há integridade, é só mercadoria, é uma relação de consumo. Então, o sexo é como uma renovação da aliança. Como quando a gente toma da ceia e do batismo, nós relembramos o que aconteceu. Como nós somos um com Cristo. Como nossas vidas agora estão unidas para sempre. Nós estamos numa aliança. Eu estou dando meu corpo como sinal de que eu dei a minha vida inteira. De que tudo que eu sou está unido.
e que nada disso pode ser separado. Ou então só estou usando você fisicamente, como um objeto. Não importa se eu estou mesmo... Você vê, isso pode acontecer mesmo, alguém casado pode não estar numa relação de aliança. Diante de Deus está. E se ele quebrar, ele quebrou, diante de Deus. Mas ele pode estar vivendo com outra pessoa numa relação de consumo. E isso é muito comum. Então, o sexo é como uma cerimônia de renovação da aliança. Como a ceia e o batismo, o batismo uma vez e a ceia sempre, é uma renovação, uma lembrança daquela aliança que foi feita onde? Foi feita no passado, no Calvário. Mas, na verdade, ela foi feita lá na eternidade, com Jesus nos representando diante do Pai. Você está dizendo... Quando você usa o sexo fora do casamento, eu amo uma sensação que eu tenho com você, mas eu só estou tirando, não estou dando nada. Eu estou consumindo. Eu não quero dar nada, eu estou só consumindo. Eu posso não ficar satisfeito um dia. Você continua segurando a sua vida. Você não uniu a sua vida. John White é um psiquiatra famoso, morreu em 2002. Ele escreveu um livro, não é? E ele disse: a exposição corporal que suscita e acompanha o sexo pode ser tanto profundamente simbólica e poderosamente curativa, se é sinal concreto do que está acontecendo em toda a relação. Você vê, ele não está falando aqui como eu esta noite, mas faz sentido. Porque o sexo, Deus colocou ele na aliança, para aceitação e servir mutuamente no delicado tecido da vida, em que duas pessoas estão ligadas totalmente uma à outra. Então, essa é uma das razões, porque... mesmo o homem sem Deus, quando começam a olhar a realidade, as estatísticas e olhar, eles começam a ver que essa é a realidade do tecido da sociedade se ir desgastando e rompendo. Eu estava lendo um artigo, no New York Times, de 2012, e o artigo eu achei estranho, porque estava no New York Times. E diz assim, a desvantagem da coabitação antes do casamento. Eu achei estranho, porque o New York Times é um daqueles que está na guerra cultural de um lado diferente. Eu achei o título totalmente estranho para estar lá. Então, um psicólogo clínico, ele aponta com cuidado incrível, ele disse... Algumas pessoas pensam, nós vamos viver junto primeiro para ver se dá certo, para ver se a gente tem química, para ver se a vida funciona. Aí, se der certo, a gente casa. É isso que as pessoas dizem. E ele está escrevendo um artigo para dizer exatamente como isso não funciona. Ele diz, se você viver junto com alguém, numa relação assim, você vai viver com ela não importa quanto tempo, você vai viver numa relação de consumo. Você não está se preparando para viver numa relação de aliança. E as pessoas nessa relação vão ficar junto para ver se dá certo, se vai casar ou não. Todo dia vão estar pensando, será que eu estou atingindo a meta? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Será que eu estou atingindo a meta que vai ser bom o suficiente para casar? Você está no mercado, você está numa relação de consumo. É o que ele diz, você está tentando descobrir se você é compatível, de alguma maneira. Então você está olhando sempre para fora, para um upgrade. Eu estou testando essa, mas e se não for? Eu estou testando esse, mas e se não for? Eu estou fazendo um test drive. Mas você não tem comprometimento. É óbvio que o outro, nessa relação, ele nunca se sente amado de verdade. Ele nunca se sente... ele nunca pode se abrir. Ele está sempre tendo que representar algo. Porque ele está em teste. Então ele entrevistou um montão de gente. E as pessoas estão pensando, eu estou sendo atraente? Eu estou sendo bonito, estou sendo sensual, eu estou sendo suficiente. Muitas mulheres disseram, era como se cada dia daquele ano todo, morando junto para ver, para decidir, era como se eu estivesse fazendo um vestibular sem fim, uma prova que nunca chegava ao fim. Todo dia eu tinha que provar algo.
porque aquela relação dependia disso. Ou seja, esse artigo diz, olha, o sexo fora do casamento tem nada preparado para você para o sexo dentro do casamento. Porque a coabitação junto não ensina vocês a viver num casamento. Ela só ensina você a viver como consumidor, está sempre avaliando o outro. Será que vale a pena? Caso no caso. Será que não tem outra melhor? Será que não tem outro melhor? Ele disse no artigo, a pessoa está sempre assim, pensando assim, não está se preparando. A pessoa fingiu que ia passar aquele ano, 2 juntos, vivendo junto, para se preparar para o casamento, mas não é isso que acontece, porque aquela relação ali não tem nada parecida com um casamento, com uma aliança. A integridade do sexo só é experimentada quando há integridade de vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o desafio da luxúria. Jesus disse, olha, eu vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçar, já cometeu adultério com ela em seu coração. A Bíblia não está dizendo que o desejo sexual tem um problema em si mesmo. Quando Jesus falou isso, Mateus usou uma palavra específica. Jesus estava falando em aramaico, Mateus escreveu em grego, mas Mateus procurou usar a palavra certa que Jesus usou para que as pessoas entendessem o que a luxúria é. Jesus usou a palavra idolatria, cobiçar, idolatrar no seu coração. Ele usou essa expressão. Ele usou a palavra que você usava para ganância, para o homem ganancioso. É isso. Não há algo de errado em ganhar dinheiro na Bíblia, mas ser ganancioso é pecado. E Jesus usou a palavra ao descrever a luxúria assim. Agora, então o que é a ganância? Primeiro, a ganância, o homem ganancioso, quando ele pensa em ganhar dinheiro só por motivos egoístas. Você quer mais dinheiro para você não quer compartilhar ali com ninguém, você só pensa no que você pode fazer, no prazer que ele pode te dar, na vida que ele pode te dar, no que ele vai fazer de bem para você, no que vai ser bom para você. Esse é um homem ganancioso. Todo o pensamento dele a respeito do dinheiro tem a ver com ele mesmo, tem a ver com seus próprios prazeres, é totalmente egoísta a sua relação. A segunda coisa é que a ganância, e a palavra que Jesus usou para luxúria, é algo viciante, não é? Você vai fazer de tudo para ter dinheiro quando você é ganancioso. Você vai trabalhar mais, você vai dormir menos, vai fazer tudo. Para outras coisas você não vai fazer, mas para dinheiro você vai, porque você é ganancioso. E você vai pisotear em alguém para ganhar o posto, para passar à frente, para ser promovido. Você vai trabalhar duro, você vai fazer tudo, porque você vai virar um workaholic, você vai se matar, você vai gastar a sua saúde, você precisa ter o dinheiro. Em primeiro lugar, a ganância, então, é egoísmo em relação ao dinheiro. Em segundo lugar, é um vício. Em terceiro lugar, a ganância é fantasia. Ou seja, uma pessoa gananciosa, que a Bíblia diz que ela é gananciosa, e uma pessoa que tem luxúria, quando nós estamos falando de dinheiro e sim de sexo, é uma das pessoas que está sempre, uma pessoa gananciosa, ela está sempre pensando em dinheiro em termos da realização que aquilo ia dar para ela. Se eu tivesse tantos milhões, eu ia ter aquela casa, eu ia fazer aquela viagem. Esse é um pensamento ganancioso. É um pensamento, é uma evidência de que você é ganancioso. Você vive fantasiando, você cria fantasias na sua mente que o dinheiro poderia satisfazer. Quando você faz isso, se você faz isso, saiba, a Bíblia está dizendo, você é ganancioso. Se você senta, se eu tivesse tanto eu faria isso, e a minha vida ia ser assim, e eu faria aquilo outro, eu vou comprar isso, eu ia querer aquilo, eu ia então me aposentar logo, nunca mais ia trabalhar, e você ia sentir uma profunda afirmação e uma confiança que você devia sentir em Deus. Minha vida ia ser satisfatória, minha vida ia ser plena. Quando você transfere isso, quando você fantasia essas coisas, você é ganancioso. Isso é ganância. Jesus disse que você pode ter essa mesma atitude de ganância para com o dinheiro, que ele usa uma palavra que fala sobre idolatria, em relação ao sexo.
Mas como é que a gente faz do sexo um ídolo como alguém faz da ganância? Primeiro, você usa ele para propósitos egoístas. Propósitos egoístas. Eu estou satisfeito, vai me satisfazer, vai ser maravilhoso, eu vou me sentir bem, eu vou ser totalmente satisfeito. É por isso que o sexo, assim, fora da aliança, ele é algo totalmente voltado para o consumo. Eu estou satisfeito. Se eu não estou satisfeito, não é a relação que é importante eu estar satisfeito. Eu não estou achando que estou satisfeito. Em segundo lugar, é viciante. É viciante. Em terceiro lugar, é cheio de fantasias. De algum modo, você está olhando para o sexo e para o amor sexual e romântico para te dar coisas que só Deus pode fazer. E você pensa, se eu tivesse esse tipo de vida sexual e esse tipo de romance, então a minha vida ia ser maravilhosa. Então eu ia ser uma pessoa feliz. Então você começa a fantasiar com o sexo, com aquilo que só Deus pode te dar, como você fantasia com o dinheiro. Então, o primeiro passo disso, por exemplo, ele se manifesta no que é tão comum e quase endêmico na nossa sociedade, que é a pornografia. Pornografia, masturbação, tem algo mais egoísta do que isso? Tem algo mais voltado totalmente para o próprio homem, para o consumo, para o seu próprio prazer? Totalmente egoísta. Tem algo mais ligado a receber e não a dar e servir do que isso? Pense sobre pornografia, você nem precisa falar muito sobre isso. É tão evidente. Você não quer problemas. Por que a pornografia? Porque cada vez menos as pessoas estão casando mais tarde, e todo mundo percebe que o impacto da pornografia nisso foi enorme. Porque a pornografia vai me dar aquilo que eu quero, seus problemas que o casamento vai me dar. Que os relacionamentos vão me dar. Como eu disse hoje de manhã, o vocalista do Metallica, não tem nada a ver com Deus, não é? Está fazendo um documentário sobre a destruição que a pornografia causa. E por causa disso, por todas essas razões, e tudo que a Bíblia diz, e que o sexo não é suposto para ser, sabe, é exatamente isso, é o exato oposto, é viciante, é egoísta, é cheio de fantasias. E aqui está a segunda coisa, todo sexo assim, e nós já falamos a respeito disso, quando eu uso o sexo de uma maneira egoísta, e não desinteressadamente, mas é totalmente sobre mim mesmo. 2 sociólogos famosos de Oxford escreveram um livro, uma pesquisa empírica, supostamente científica, Mark Regnerus e Jeremy Yucca, e eles chamaram o sexo antes do casamento nos Estados Unidos. Todo mundo pode comprar o livro, se quiser. Então, eles dizem como isso afetou o sexo antes do casamento nos Estados Unidos. Afetou todo mundo, até quem não consome determinadas coisas. Ele diz assim, nós estamos indo juntos para um determinado número de semanas e um determinado número de meses, abordando as pessoas, fazendo essa pesquisa, e tudo que a gente viu foi que as pessoas estão dizendo todas umas para as outras, se ajustem a mim, se ajuste a mim. Você vê, os homens chegam de outra forma à mesma realidade daquilo que a Bíblia diz. E eles falam sobre idolatria sexual, que isso desenvolveu a ideia de que nós não podemos ser felizes sem o sexo. Era como eu tinha falado para vocês, se nós pensássemos, se eu não tiver determinado tipo de alimentação, eu não vou ser uma pessoa completa e feliz. Você diria, essa pessoa tem um problema com a alimentação. A menos que eu tenha uma vida sexual de determinada forma, eu não vou ser uma pessoa completa, nem inteira. O que quer dizer que Jesus nunca foi uma pessoa completa e inteira. Apesar de ser o paradigma daquilo que o ser humano devia ser. Eu tenho que ser feliz, e só uma vida sexual assim pode me fazer feliz. Você fez dela Deus. Porque a única coisa que você devia dizer, eu tenho que ter para ser feliz, é Deus. Todas as outras coisas eu posso ter,
mas não para ser feliz. Eu posso ter, eu posso não ter. Eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso ter aquilo outro, mas há um único item que você pode dizer, se você realmente está numa relação correta com Deus, que você pode dizer, se não tiver isso, não vou ser feliz, é Deus, senão vou ser um idólatra. Você confia que outra coisa pode te fazer feliz. E isso afeta todas as pessoas. Eles disseram que a outra coisa que acontece é que as pessoas criam uma idolatria em torno da família. Eles acham que realmente ter um casamento perfeito, e sexo perfeito, e filhos perfeitos fariam deles felizes. Como ninguém chega lá, todo mundo vive meio que insatisfeito. Por que Jesus está sendo tão forte sobre a idolatria sexual? Ele disse, se teu olho direito te fizer tropeçar, arranca e jogue fora, é melhor você perder uma parte do corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Por que ele está sendo tão assim? Falando em arrancar olhos, em tirar braços. Esse livro de Rogneros e Wicca, Sexo Pré-Marital na América, tem uma seção que mostra, na pesquisa científica deles, como esses pressupostos falsos dominaram totalmente as pessoas. E ele disse que um dos pressupostos mais comuns é que as pessoas dizem que a pornografia não vai afetar as outras pessoas, que a pornografia é uma coisa particular. Esses pesquisadores de Oxford, as pessoas dizem, a pornografia é uma coisa particular, ela só atinge a mim, mas ele diz, não, todo mundo foi afetado pela pornografia, quem consome e quem não consome. Ela não é uma coisa privada, ela afeta os relacionamentos, ela praticamente afeta todos os relacionamentos da pessoa, todo mundo, não só apenas quem usa pornografia, ela afeta todos. Primeiro, quem usa pornografia cria ideias irreais de desempenho sexual, expectativas irreais sobre as outras pessoas, sobre o seu parceiro, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Cria! E ninguém pode satisfazer aquilo. Eles dizem, em segundo lugar, um número significativo de usuários de pornografia masculinos experimentam cada vez menos as dificuldades de um relacionamento real, porque eles pensam só que eles podem receber da pornografia aquilo que eles querem, sem todos os aborrecimentos que eles não querem. Em terceiro lugar, eles dizem, todas as mulheres foram afetadas pela pornografia, porque o homem consome pornografia, depois o que dita a relação com a sua esposa é a pornografia. Ele quer as mesmas coisas que ele viu na pornografia, mesmo que a mulher dele não consumisse pornografia. Aquilo que ele viu, aquilo baixo, aquilo degradante, é o que ele quer, é o que ele traz para a sua casa, é o que povoa a sua fantasia. Quem está dizendo isso não são homens cristãos. Ele diz, a mulher que não consumiu pornografia acaba tendo que viver a pornografia, e a relação entre um marido e uma mulher acaba sendo ditada pela indústria da pornografia, porque eles ditam como deve ser a relação sexual das pessoas. O que é uma relação boa? O que é? A pornografia. As perversões da pornografia. E agora, as pessoas ou têm aquilo, ou elas vão dizer, eu não estou satisfeito. Isso não está de acordo com as minhas fantasias. Eles disseram, essa pesquisa de Oxford, afeta todo mundo. Ninguém não é afetado. Ele disse que era particular, mas não é verdade. Se aqueles
aquelas coisas não são atingidas, como ele está numa relação de consumo, ele vai dizer, olha, não está. Então ele diz, se você conhece ou não, a indústria da moda acaba sendo influenciada pela pornografia, seu namorado, sua namorada, seu esposo. E eles disseram, na nossa pesquisa, as mulheres mostraram que cada vez mais elas são obrigadas a se acomodar a comportamentos sexuais, na mesma imagem e estilo dos filmes pornográficos. Não era verdade que aquilo era particular e não atingia a vida das pessoas. Aquilo passou a ser o que define a vida das pessoas. Agora, você vê porque Jesus está olhando para isso e diz como isso é totalmente destruidor. A idolatria da sexualidade e o amor vai destruir e só vai fazer você ter uma relação de consumo. E você, mesmo quando achar que está satisfazendo alguém, você só é um bem de consumo. Só um bem de consumo. E você está olhando para ele para te dar a razão, para te dar a felicidade. Isso não tem limite. É por isso que a perversão não tem limite. Deus os entregou a um sentimento perverso para desonrarem a si mesmo. Só que isso que Deus entregou para se desonrarem se torna o padrão. Porque alguém consome a pornografia e acha então que aquele é o padrão que deve ser a sua vida. Aquele padrão degradante que Deus os entregou para desonrarem a si mesmos. Então, encerrando, como estamos realmente, como podemos estar vivendo uma vida no meio dessa cultura? Você vê, nós não temos como fugir da guerra cultural. Não há nenhuma separação entre Deus ligou completamente a espiritualidade, a sexualidade. A sexualidade que Deus criou está ligada à relação do homem com o próprio Deus. Deve ser uma amostra dessa relação de aliança, não de consumo. Então Jesus aponta para o inferno, quando ele fala a respeito disso, e ele usa a palavra geena, que era um monte de lixo que ficava queimando fora de Jerusalém. Ele usa essa palavra, esse montão de lixo sendo queimado, como inferno, porque ele está mostrando, há várias palavras na Bíblia para falar sobre o inferno, porque, na verdade, são metáforas que estão falando sobre uma realidade que, na verdade, não está no nosso mundo. Fogo, verme que nunca morre, escuridão, ao mesmo tempo o fogo que está queimando, são tudo metáforas para descrever a tragédia que o homem que foi criado para Deus, finalmente perder Deus para sempre. Fomos construídos para conhecer Deus. Se nós perdermos Deus, as nossas necessidades mais profundas nunca mais vão ser satisfeitas e vai se abrir um abismo profundo, infinito em nós. E nós vamos estar totalmente voltados para dentro. Totalmente, não há relação social no inferno, porque o homem que é encurvatus em si, vai se encurvar no seu egoísmo, completamente para si mesmo, finalmente, porque toda a luz da providência de Deus que ainda age no homem será tirada, e o egoísmo do ser humano, que até você vê no casamento, nas relações, ele está numa relação de consumo, eu estou satisfeito, eu não estou satisfeito, isso vai tomar proporções infinitas nele mesmo. E essa insatisfação sem fim, porque só Deus podia satisfazer isso. Então o inferno significa quando você perde Deus, entre outras coisas, porque ele significa outras coisas também. O teu desejo mais profundo, a insatisfação que você sentiu até hoje, não é nada perto da insatisfação infinita que você vai sentir. E a sensação de incompletude. Esse vai ser um verme que nunca vai morrer. Vai ser um fogo que nunca vai deixar de queimar. Junto com sua consciência e com outras coisas. Então o que Jesus está dizendo aqui é que o sexo fora do casamento aponta nesta direção. Nesta direção. Em vez de apontar naquela outra direção que são as bodas do Cordeiro. Aponta para a situação oposta.
O sexo fora do casamento destrói a sua capacidade de realmente ser você mesmo. E o sexo dentro do casamento, que é dentro desses parâmetros de consumo, do mercado da pornografia, é a mesma coisa. Ele está causando a mesma destruição. Porque você levou para dentro do casamento não a relação da aliança, mas a relação do consumo. E o que está definindo a relação que deve ser mais profunda, que deve ser o sacramento, ou seja, que deve ser aquela renovação da aliança, que mostra como o homem está totalmente aliançado com o outro, com a mulher, e a mulher com o homem, e como o outro é mais importante do que o cito, a relação, não só o outro, mas a relação dos dois é mais importante do que os meus sentimentos, e do que a minha satisfação, eu estou bem, eu estou satisfeito, não estou satisfeito, se torna essa relação de consumo apenas, há um certo sentido. É que você está tendo o sexo de maneira oposta à espiritualidade, e você então é como um homem num barco, morrendo de sede, e cercado de mar, mas você vai beber, mas você vai ficar cada vez mais sedento. É porque a perversão aumenta, porque não há satisfação, não é? É por isso que um homem como Davi adulterou. Você diria que um homem que tem um harém não adulteraria. Você diria. Você diria que o homem adultera porque só tem uma mulher. Mas não é verdade. Essa insatisfação e esse anseio, ele não termina nunca. Porque Deus os entregou. Não há satisfação. Nunca. Jesus diz que o sexo fora do pacto, da aliança, aponta para o inferno. Da mesma maneira que o sexo dentro do casamento aponta para as bodas do Cordeiro. Aponta que para Cristo foi mais importante a aliança do que o que ele sentiria e daquilo que ele teria que enfrentar para a construção do outro, para apresentar o outro. A Bíblia diz que o amor sexual mais arrebatador de um marido e uma mulher é apenas uma antecipação, um ponteiro para esta eternidade entre Cristo e a igreja. É por isso que ele disse que quando isso acontecer, o casamento acabou. Por isso que ele disse, na eternidade não se dá em casamento mais. Aí você pensar, não vamos ter esse prazer, vamos ter prazeres infinitamente melhores, maiores. É como uma criancinha que diz, eu não vou ter mais o prazer de brincar com o meu bolinho de lama. E um adulto vai dizer, poxa, existem prazeres muito maiores do que um bolinho de lama, mas essa criança só conhece esse prazer, acha que esse é o maior prazer que existe. Não conhece nada maior do que isso. É por isso que quando Jesus diz para aquela mulher que ia dar a ela uma água que satisfizesse ela, quando está falando sobre adoração, ele disse assim, vai lá e chama o seu marido. E ela disse, mas eu não tenho marido. Ele disse, é verdade, você já teve 5, e o que você tem não é seu. Porque ele adentrou nesse assunto. Ele está dizendo, você está procurando nos homens aquilo que você não pode achar, você não vai achar. 5 não resolveu, não resolveu e não vai resolver. 6, você teve 5, o que você tem não é seu, você vai para o 7º, para o 8º, isso não vai fazer diferença. Só eu tenho uma água para te dar, que você nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Então, o sexo para você, o amor, o romance, vai ser só o que ele deve ser. Vai ser um ponteiro apontando para algo muito maior. Vai ser maravilhoso. Mas não vai ter essas proporções. Então, na verdade, é que Cláudia não pode me amar bem se ela não amar Jesus mais do que a mim. E ela não pode me amar bem se ela realmente achar que a felicidade, a realização, a plenitude da vida dela está ligada em mim. E é óbvio que eu vou ser uma fonte de decepção se ela achar isso, porque eu não sou Deus, eu não sou Cristo, não posso ocupar esse lugar, não posso fazer nada a respeito disso. Eu posso, junto com ela, vivermos uma vida que se deleita em Deus, que se satisfaz em Deus, que é plena em Deus. O que vai dar isso a nós não é a nossa vida sexual, nem nosso romance, nem nossos filhos, nem nossa família.
essas coisas vão ser bênçãos que Deus me deu para apontar para isso. É por isso que a monogamia espiritual, a nossa visão verdadeira de Deus, vai andar junto com a monogamia. É por isso que, da mesma maneira que o sexo fora do casamento é egoísta, centrado em si mesmo, é usar, é totalmente egocêntrico, aponta para o inferno, como a aliança aponta para as bodas do Cordeiro. Da mesma forma, Jesus nunca disse: você tem que se ajustar a mim. Ele disse o quê? Eu vou descer, eu vou morrer, eu vou ter um corpo humano, eu vou receber a maldição, mas ela vai ser aperfeiçoada. Isso é aliança. É óbvio que ele teve que abrir mão de milhares de prazeres, deleites, lutar contra sentimentos, contra agonias, contra tristezas, contra temores e dores. Em outras palavras, se Jesus não for o seu principal cônjuge, quem vai definir para você essas coisas vai ser o mundo. Quem vai definir o que é uma grande vida sexual é o mundo pornográfico. Como todo mundo à sua volta, você vai estar numa relação de consumo com as pessoas, mesmo aquelas com as quais você devia estar aliançada para gastar a sua vida, para que ela fosse edificada e encontrasse junto com você o prazer final em Cristo. Então a principal coisa que nos dá liberdade, que nos dá a profunda sensação de ser amado, não é eu estou me saindo bem na relação de consumo, é que a minha relação com essa pessoa é mais importante do que as nossas necessidades. Então você está protegido, você nunca vai estar bem casado, a menos que Cristo seja o esposo da sua alma, porque o seu casamento foi feito para apontar para isso, e a nossa relação sexual também, para apontar finalmente para essa relação final entre Deus e os homens. É por isso que quando Deus diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou a relação com ele, criou o casamento para expressar isso. E quando o homem cria outros deuses e acha que ele pode inventar um mundo de busca dos seus falsos deuses, ele acha que pode entrar numa busca imediatamente de uma sexualidade que ele inventa, porque Deus os entrega. Como aquilo não vai cumprir o que Deus quis, Deus deixa aquilo expressar a verdadeira relação que o homem tem com Deus, uma relação degradada, aviltante, que expressa a escuridão e que vai acabar desonrando e destruindo o ser humano para sempre. Então o ser humano começa a experimentar a destruição, a sociedade, as crianças, o mundo. E você pode achar que pode dizer, todas essas coisas, todas essas depravações são normais e a sociedade vai melhorar, mas você é um tolo. Você é um tolo. Você pode achar que a pornografia vai apimentar a sua relação, mas você é um tolo. Você é um tolo. Olhe para o mundo. Olhe para o mundo da pornografia. Olhe para a nossa sociedade. Ela é só um retrato de que Deus entregou os homens para desonrarem a si mesmos, para se usarem, para usar o outro como objeto, para estar numa relação de consumo, para expressar o adultério espiritual do coração de todos os homens para com ele, para que a sociedade seja um espelho da feiura do coração do homem. E a coisa que mais mostra isso é exatamente isso. A sexualidade, só quando você encontrar em Cristo o esposo e o casamento, a aliança real, todas as outras coisas são curadas, caem no seu lugar, não há outra maneira, porque essas coisas andam juntas. Então, é por isso que Paulo disse, porquanto tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram, e seus corações insensatos se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus
incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus criou nossos corpos, Deus criou a aliança, Deus criou a sexualidade para nós honrarmos um ao outro em aliança, representando a nossa relação com Ele. E como a nossa relação é de desonrá-lo, então a nossa relação entre nós é de desonra também, é de abuso, de uso, de mercadoria. Portanto, você não tem como separar todos os pontos da guerra cultural. São temas sexuais: aborto, casamento gay, identidade de gênero, educação sexual para as crianças, pornografia, divórcio sem culpa. E isso só destrói mais a sociedade. Mas Deus os entregou. Você não devia estar surpreso. Quando o homem despreza a Deus, ele vai usar o outro com desprezo. Quando o homem acha que ele é o seu próprio Deus e que Deus existe para o seu próprio prazer, ou então ele cria um Deus à sua própria maneira, para o seu consumo, ele vai consumir você também. Ele vai te usar. Enquanto esse homem não encontrar em Deus o Deus verdadeiro, e tiver uma relação correta, e não aprender o que é uma relação de aliança com Cristo, ele não pode expressar, viver e se alimentar. E quanto mais uma sociedade se afasta dessa verdade, mais ela cai profundamente na depravação da sua sexualidade. É inexorável. Portanto, o cristão verdadeiro, não só devia perceber o que está acontecendo, ele devia estar, é claro, no lado oposto, porque ele sabe que tudo isso tem a ver com Deus, porque eles desonraram a Deus, porque Deus então os abandonou. Se você não conseguir compreender isso, você não compreendeu o Evangelho. O Evangelho é uma aliança entre Cristo e a igreja, e a sexualidade tem tudo a ver com isso, porque ela foi criada para mostrar isso, a relação de Deus com o homem. Nunca separe, em momento algum, em lugar nenhum, em nenhuma relação, a espiritualidade da sexualidade, porque Deus não vai deixar. Ela vai expressar a relação que o homem tem com Deus, e ela vai expressar quão escura, insensata, louca é trocar Deus por coisas corruptíveis. E essa desonra vai se manifestar na desonra profunda que um ser humano tem pelo outro, em usá-lo. E então, a insatisfação vai comer o ser humano em vida. E Jesus diz, vai comer para sempre, como a hiena, como aquele lixo que está sendo consumido pelo fogo, e que nunca apaga ali na porta, fora das muralhas de Jerusalém. Assim é a alma do homem, assim ela vai ser consumida, numa fome sem fim, numa necessidade sem fim. Por quê? Porque Deus os entregou às suas concupiscências dos seus corações e à imundície para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não pense que você pode ter ideias sobre sexo e ideias sobre Deus e separá-las na sua cabeça, porque espiritualidade e sexualidade estão juntas e vão estar juntas até o fim. Vamos ficar de pé, vamos orar. Não é muito difícil essas realidades determinarem pensamentos, fantasias, relacionamentos, mesmo de pessoas que dizem estar servindo a Deus, porque o número de separações e divórcios é tão grande no meio dos cristãos quanto no mundo, porque a mesma indústria que está falando lá, está falando cá. A mesma indústria que está definindo o que é os relacionamentos, está definindo aqui. A mesma relação de consumo que o mundo tem, era a relação que o cristão estava tendo. Me satisfaça, me satisfaça, me satisfaça, ou então procurarei satisfação. Eu não estou aliançado, eu estou numa relação de consumo. É uma vergonha.
Porque é óbvio que essas pessoas se dizem cristãs, mas o que Deus está dizendo a respeito delas é: eu entreguei você também para se desonrar. Porque você, em vez de honrar a mim, você fez a mesma coisa que todos os outros, mas pior. Dizendo servir ao verdadeiro Deus, você criou para si um Deus que não existe. Deu o nome dele de Deus, Pai de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, mas a tua vida expressa o oposto, não expressa aliança, expressa a relação de consumo. Você vai experimentar o que o mundo experimenta. Você vê, não há como você separar a sua espiritualidade da sua sexualidade, mesmo que você diga que é religioso. Mas porque você é religioso da forma oposta àquilo que a verdadeira relação com Deus cria no coração do homem, numa relação religiosa correta, como a Bíblia diz, porque expressa a relação de Deus com o homem, naquilo que Deus criou para expressar isso de maneira mais clara possível, que foi: o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, estarão aliançados. Pai, nós te agradecemos pela tua graça. Nós vivemos, Senhor Pai, não numa geração mais difícil que as outras. Todas as gerações, Senhor Pai, oh Deus, como Paulo está dizendo da geração dele há 2000 anos atrás, foi aquela geração entregue. Mas, Senhor Deus, nós sabemos o impacto enorme que o cristianismo causou no mundo. Mas como, Senhor Pai, cada vez mais, o mundo causou um impacto maior naquelas pessoas que se dizem cristãs. E quanto mais isso acontece, menos pessoas que se dizem cristãs são luz no mundo, e causam, na verdade, um impacto no mundo, vivendo para ti, em seus casamentos, trabalhos, relacionamentos, seus filhos, marido, mulher. Então, Senhor Pai, nós adquirimos uma espiritualidade falsa e achamos que podíamos, Senhor Pai, junto com o mundo, separar algo e vivermos, Senhor Pai, defendendo agendas em comum com a nossa cultura, quando na verdade, Senhor Pai, a guerra, da guerra cultural, de todos esses itens que todos eles na agenda são sexuais, é uma guerra contra ti, contra o teu coração, contra aquilo que tu criou, contra aquilo que aponta para Cristo, contra o propósito final que tu tens para cada homem e mulher, que tu chamou graciosamente. Portanto, que nenhum de nós seja louco para separar aquilo que tu uniu. Não há como ser separado, Deus. Portanto, nós lutamos pela verdade no mundo de mentiras. E a primeira maneira com a qual nós lutamos contra a verdade é vivendo a verdade. Lutamos contra a mentira é vivendo a verdade. Nós mesmos vivendo uma relação de aliança em nossos lares. Nós mesmos vendo, Senhor Pai, tudo aquilo que cerca nós, não como simplesmente uma forma diferente, um pouco deturpada, mas como uma parte já do teu juízo. Tu os entregou para desonrarem a si mesmo, para não honrarem o outro, para não servirem o outro, porque ao não servir a ti, o homem não serve mais a ninguém. A não servir a ti, Senhor Pai, a se voltar para si mesmo como um Deus, o homem não serve mais a nenhum outro Deus, porque se tu é um Deus concorrente, muito mais são todos os outros homens que vivem neste mundo, e todos só podem ser usados, e todos só podem estar numa relação de consumo. Eu estou satisfeito, estão me satisfazendo, e nós sabemos que isso se espalha não só sobre a sexualidade, mas sobre todas as relações. Quantas pessoas se relacionam assim, Pai, com a igreja? Está me satisfazendo, está sendo como eu gosto. Não há aliança, como a relação de aliança que devia permear toda a nossa vida, em vários aspectos, não está lá, Deus. O único lugar que nós podíamos ter relação de consumo é exatamente, Senhor Pai, com as empresas, onde nós podemos comprar num lugar, ou não comprar, mediante ao preço, mediante ao produto. É o único lugar onde essa relação cabe, Deus, mas nós espalhamos essa relação em todos os aspectos da vida.
porque nós nos colocamos no centro, e tudo que nós pensamos é, eu estou satisfeito, mas nós, Senhor Pai, queremos viver para a Tua glória. Nós queremos, Senhor Pai, que tudo em nossas vidas seja pautado pela verdade. Deus está satisfeito, Deus está sendo honrado. Paulo termina esse trecho dizendo, não glorificaram aquele que é bendito eternamente. Que nós possamos, Senhor Pai, viver o exato oposto de toda essa geração à nossa volta. Vivermos como Romanos 11 diz, a Ele seja a glória eternamente. Amém. Que tudo em nós aponte para isso, Deus. Aponte que nós vivemos para Ti, para a Tua glória. E que por isso outros seres humanos são honrados por nós. E que por isso nossa relação com nossa esposa, esposo e filhos é uma relação de aliança. E nossa relação com os irmãos é uma relação de aliança. Não estamos aqui, Senhor Pai, e não estamos em nossos lares pensando, eu estou satisfeito, estou sendo bem servido, eu estou no mercado olhando para quem vai poder me servir melhor, me satisfazer melhor. Porque isso, Senhor Pai, é uma declaração de que nós não somos Teus, de que nós estamos entregues a nós mesmos, às concupiscências dos nossos corações. Nos livre da evidência horrível de que, Senhor Pai, de fato nós não temos um novo coração para Ti. Nos livre da loucura de achar que nossa vida espiritual pode estar separada, e de alguma maneira eu posso ter uma relação correta contigo, e ter uma espiritualidade correta, enquanto uma sexualidade está separada ou em falta de sincronia com essa espiritualidade, porque a espiritualidade nunca está separada da nossa sexualidade, Deus. E essa é a área em que a corrupção mais se mostra, como o apóstolo Paulo diz, porque como ela devia ser a área que mais mostrasse a Tua glória, a relação de Cristo com a igreja e a Tua relação com o homem, então ela manifesta a depravação da relação que o homem tem contigo, desonrando a si mesmo. Que nós possamos, ó Pai, olhar essa depravação na profundidade que ela tem, no horror que ela tem, para que nós não venhamos minimizar o mal que campeia nossos lares e nossas escolas e nossa cidade, e olharmos para ele como menor do que ele é, e que possamos, Senhor Pai, viver neste mundo como luz, como faróis da verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer.